um conceito que gera muita discussão, muita dúvida e até alguma polêmica no campo da aprendizagem, da educação e na área nova da neuroeducação. Afinal de contas, o que é inteligência? Eu posso aprimorar a minha própria inteligência? Eu sou Eduardo Jucá e nós estamos de novo em Conexão Neural. A inteligência é uma ideia que vem sendo discutida ao longo de muitas décadas e, por que não, de muitos séculos dentro do campo da aprendizagem. E, obviamente, nós não somos da área de pedagogia, não vamos falar como tal. Mas do ponto de vista da neurociência do cérebro, a gente pode sim discutir algumas características desse conceito tão importante e que é tão debatido no meio. Afinal de contas, o que é inteligência? Há pessoas mais ou menos inteligentes e como eu posso melhorar a minha própria inteligência? Tudo isso é possível? É preciso que a gente entenda que há muitos mitos que cercam esse tema. E a gente pode já começar a nossa conversa de hoje derrubando um desses mitos. A gente escuta muita gente falar que a gente usa 10% do nosso cérebro. Isso não tem nenhuma base científica. Isso é um mito, ou como diz o professor Francisco Mora, um dos maiores especialistas em neuroeducação do mundo, é um neuromito. Então não tem essa que a gente usa só 10% do cérebro. A gente usa a capacidade do cérebro o tanto quanto a gente estimulá-lo e fizer esforço para que ele seja adequadamente posto à prova. Então eu acho que existem algumas perguntas fundamentais com as quais a gente pode se orientar nessa discussão sobre inteligência. E a primeira de todas poderia ser justamente sobre a definição. Qual é a definição de inteligência? O que é isso? Ora, durante muito tempo a inteligência tem sido confundida, misturada com o desempenho. Então, naquela educação tradicionalista, clássica, em que o estudante era obrigado somente a memorizar conceitos, inteligência era considerada a sua capacidade de se sair bem nas provas. Até muito recentemente, os nossos processos seletivos, seja para vestibulares, para entrar em universidades ou para concursos, utilizavam métodos de avaliar o desempenho da pessoa baseados na resposta a questões, às vezes de múltipla escolha, às vezes de outros tipos, e a partir desse desempenho se dizia que a pessoa era mais ou menos inteligente. Hoje em dia a gente sabe que esse conceito é muito limitado. Você dizer se uma pessoa é mais ou menos inteligente baseado no que ela é capaz de responder em uma prova escrita, isso é muito pouco. Porque quantas vezes a gente já não se lembrou do exemplo de que estudantes que iam muito bem nas provas na escola, eventualmente na vida profissional, na vida prática, não iam tão bem. Não tinha o sucesso que se esperava com base nesse tipo de avaliação. Então é preciso ampliar o conceito de inteligência. Inteligência tem sido mais atualmente enfocada como a capacidade de aprender com base na experiência e de resolver novos problemas com base nesse aprendizado. Mas atenção, nem essa, uma definição mais moderna, é uma definição rígida, estanque, cristalizada no tempo. Porque as diferentes atribuições para que uma pessoa possa ser considerada mais ou menos inteligente podem variar, inclusive, com a cultura de uma sociedade, porque em uma determinada cultura o que vai ser mais valorizado vai ser uma competência, em outra cultura isso pode diferir, então os conceitos não são tão rígidos. O que importa é a gente saber que a inteligência ela vai envolver, sim, nesse contexto de avaliar desempenho, vai envolver aqueles outros conceitos que a gente falou na nossa aula inicial sobre a neurociência da aprendizagem, como a memória, a atenção, as funções executivas, o estado emocional. Então, na verdade, para tirar um desempenho que eu vou inferir como reflexo da inteligência, eu preciso de muitos outros fatores, como esses já citados. Mas depois que a gente viu a necessidade que é preciso ampliar o conceito de inteligência, uma pergunta muito importante é possível medir objetivamente a inteligência?
para que eu chegue até o ponto, ao extremo de dizer se uma pessoa é mais ou menos inteligente do que outra? A resposta para essa pergunta é sim e não. Existem testes que medem o famoso quociente de inteligência ou quociente intelectual. E esse movimento vem desde o início do século XX, quando alguns governos, alguns ministérios da educação, e a gente pode citar o exemplo do da França, começaram a propor aos cientistas metodologias para avaliar o desempenho dos estudantes. E aí são propostos testes que podem variar no seu formato, a depender do país, da sociedade, da finalidade, da idade da pessoa que está sendo avaliada, e que envolve desenhos, memorizações, resolução de testes lógicos. E a partir desses testes que têm que ser validados, dessas escalas, se chega a um número, a um QI, a um quociente intelectual. A média do quociente intelectual das pessoas é por volta de 100. E a maioria dos indivíduos situa-se com o quociente intelectual entre 70 e 130. Mas ao longo do tempo foi se percebendo que esse número sozinho não queria dizer tanta coisa em relação à vida prática, em relação ao desempenho da pessoa nas várias esferas da vida. Então está aí a parte do não dessa resposta para a pergunta se é possível medir a inteligência. A nossa vida é tão complexa, envolve o desempenho em tantos campos diferentes, que só essa medida do QI é muito pouco e ela não deve ser utilizada para rotular alguém e dizer você é mais ou menos capaz. Tanto isso é verdade que, mais recentemente, praticamente não se tem realizado o teste de QI em escolas ou para admissão em empregos. Então pouca gente, na verdade, é submetida hoje em dia a esse teste e isso é uma prova de que ele tem sido bastante relativizado. Então existem testes que a gente chama psicométricos, eventualmente, para medir algumas capacidades mentais ou intelectuais, mas isso não deve ser levado como algo absoluto, como algo imutável e que aquilo vai definir a vida da pessoa. E, de novo, dentro dessa tendência de ampliar o conceito, agora vem talvez a pergunta mais importante e que vai definir toda a nossa compreensão sobre o que é inteligência. E essa pergunta é: existem tipos diferentes de inteligência? E aqui sim eu posso dar uma resposta categórica, um sim com S maiúsculo. Existem diferentes tipos de inteligência. E esse conhecimento foi bastante consolidado em uma obra muito importante de um psicólogo que trabalhou na Universidade de Harvard, o Howard Gardner, nesse livro de 1993, já não é nem tão recente assim, Inteligências Múltiplas. Ou seja, há diferentes tipos de inteligência e eles podem estar diferentemente expressos, diferentemente manifestos nas diferentes pessoas. E quais seriam esses tipos de inteligência? Howard Gardner nos oferece uma lista dessas aptidões. Então eu tenho a inteligência lógica, a inteligência verbal, a inteligência musical, a inteligência, inclusive, corporal, a inteligência interpessoal. Então, cada uma delas vai nos dar capacidades, aptidões diferentes. Então, às vezes, a gente vê um colega que é muito bom em matemática, com contas, com a parte financeira, mas não tem tanto desempenho na redação de textos. Então, ele vai ter mais inteligência lógico-matemática expressa do que a inteligência verbal. Então, a lista a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, vale a pena conferir. Mas a partir daí a gente vai entendendo, inclusive, porque as pessoas podem ter aptidões diferentes e isso precisa ser valorizado. A gente conhece diversos excelentes atletas e alguns deles puderam ter um bom desempenho escolar, outros não, mas naquele esporte a que se dedicaram são verdadeiros talentos e experts e virtuosos. Se a gente pega um jogador de futebol que tem uma inteligência para se movimentar em campo, consegue dar o passe certo ou receber a bola para fazer o gol, isso é uma inteligência corporal sinestésica muito desenvolvida.
Então é preciso que a gente identifique no estudante as inteligências que ele manifesta com maior aptidão, com maior desenvoltura e que estimule o desenvolvimento das capacidades. Que fique muito claro, a gente não está dizendo aqui que os outros tipos, fora daquela maior aptidão da pessoa, devem ser desvalorizados. A educação deve ser oferecida da maneira mais completa possível. Mas por que não estimular uma pessoa que se sente mais à vontade dentro de uma determinada atividade? Eu, por exemplo, confesso, a minha inteligência musical é praticamente nula. Tentei muito aprender a tocar um instrumento, não consegui. No entanto, você vê outras pessoas que conseguem tirar uma música de ouvido, ou seja, escutam a música e já consegue executar em um instrumento. Isso é inteligência musical. A gente não pode negar, entretanto, que há pessoas com uma inteligência geral muito desenvolvida e que vão bem em todas as matérias, em todas as atividades. A gente vai dizer que essa pessoa tem uma inteligência geral, sim, mais desenvolvida. E outras pessoas com dificuldade nos diversos campos vão precisar do apoio psicopedagógico para encontrar aquela área, aquela aptidão em que ela se sente também mais à vontade. Agora, a visão sobre o desempenho do estudante é que, felizmente, mudou muito nas últimas décadas. De modo que nós passamos de uma situação em que aquele aluno considerado inteligente ou o mais inteligente era privilegiado na turma e os outros eram apenas apontados, rotulados, estigmatizados. Não, hoje a gente sabe que a missão do educador é sim promover o desempenho do grupo como um todo e também dar o apoio individual àquelas pessoas, àqueles estudantes que tenham dificuldade em um ponto ou outro, ou até mesmo na maioria das disciplinas. Agora, assim como a gente viu nos outros vídeos sobre os aspectos da educação, da aprendizagem e da neurociência, será que a inteligência está localizada no cérebro em alguma região específica definida? Porque quando a gente falou de atenção, de memória, até mesmo das questões emocionais, a gente citou algumas áreas muito bem definidas. Mas na tal da inteligência isso não vai ser tão definido, tão específico assim. O que a gente pôde obter de informação nessa área é que quando a pessoa está executando alguma tarefa mental complexa, algumas áreas um pouco mais localizadas do lobo frontal e do lobo temporal, elas se ativam. E isso foi visto por meio de ressonância funcional, ressonância magnética funcional, que estuda quais são as áreas mais ativadas quando eu executo uma determinada tarefa. A gente tem um vídeo já publicado sobre como as áreas cerebrais são identificadas, dá uma olhada lá, a gente deixa o link na descrição. Mas o fato é que parece que há áreas que são inclusive diferentes nos dois hemisférios e que se concentram sim no lobo frontal e no lobo temporal, mas de uma maneira um pouco mais difusa. Por um lado, isso me diz que eu não tenho essa inteligência, essa capacidade de resolver tarefas mentais tão localizada no cérebro, mas ela também me diz que, por ser uma tarefa, uma característica mais geral, eu preciso utilizar todas as outras. Então, para ser considerado inteligente, entre aspas, eu tenho que ter boa memória, boa atenção, focar naquele objetivo, ter também a parte emocional equilibrada, porque tudo isso vai influir no quanto eu consigo executar e atingir os objetivos das tarefas intelectuais e mentais a que eu me proponho. E agora uma pergunta muito importante para todas as pessoas que lidam com desempenho escolar ou universitário, educadores, estudantes, famílias. É possível aumentar a própria inteligência? Ou seja, é possível aumentar a própria capacidade intelectual? E se isso é possível, como fazer? Ora, a resposta novamente vai no sentido da ampliação do conceito de inteligência. Porque a inteligência como capacidade cerebral, não adianta negar que ela tem sim influências biológicas. Influência cerebral, da nutrição, e daí importantíssimo que a criança nos seus primeiros 1000 dias de vida tenha
todos os cuidados necessários, uma alimentação adequada, inclusive desde os cuidados durante o pré-natal, na preparação dessa criança, desse novo ser humano, porque a inteligência tem sim influência da parte biológica cerebral. Se ele está bem nutrido, bem descansado, sem perturbações emocionais que vão prejudicar a execução de tarefas. Só que a inteligência não pode ser um aspecto que limite o indivíduo. Então, eu não posso mudar as minhas próprias características biológicas de uma hora para outra. Mas com o potencial do meu cérebro, desse fantástico órgão de aprender, de ensinar e de se relacionar com o mundo e com os outros seres humanos, eu posso sim melhorar o meu desempenho, tendo a mesma, entre aspas, máquina de pensar durante toda a vida, eu posso sim melhorar o meu desempenho nas diversas áreas da vida. Isso tanto na parte intelectual, como na parte esportiva, como na parte da relação com os seres humanos. E daí vem aquela parte do conceito de inteligência que a gente falou lá no começo do vídeo, que envolve o aprendizado segundo a experiência e a capacidade de resolver novos problemas. Então, que ninguém se desestimule a estudar, por exemplo, para um concurso, porque, olha, não passei, não fui bem da primeira vez, então quer dizer que eu não tenho inteligência para passar nisso aqui. De jeito nenhum. O cérebro ele tem plasticidade neuronal, ele tem capacidade de se aprimorar, de evoluir, de aprender a resolver aquelas questões que, porventura, você não foi capaz de uma primeira tentativa. Então, pela dedicação ao esforço intelectual, é sim possível melhorar o desempenho. Isso quer dizer que você aumentou a sua inteligência ou que você melhorou o seu desempenho com a mesma inteligência? Não tem nenhuma importância responder a essa questão formal, eu acho até que ela nem tem resposta. Mas a melhora do desempenho é possível? Sim. No campo intelectual, no campo esportivo com treinamento e também no campo dos relacionamentos. Então Howard Gardner colocou na sua lista inicial de tipos de inteligência a inteligência interpessoal, muito utilizada, por exemplo, por políticos, por líderes que precisam se relacionar e motivar as outras pessoas na direção de objetivos em comum. Então, melhorar o desempenho do cérebro é, sim, possível. E nesse sentido de aprimorar o desempenho, a gente chega a uma pergunta importantíssima. Qual é a importância da inteligência emocional? E esse conceito tem sido muito trabalhado a partir dos anos 90 e foi muito popularizado por um psicólogo americano chamado Daniel Goleman, em seu livro famosíssimo, um best-seller chamado Inteligência Emocional. Então todo mundo sabia que havia colegas conhecidos capazes de resolver muito bem provas, capazes de demonstrar em um ambiente controlado o seu desempenho, mas que quando passavam para a vida prática tinham, por exemplo, dificuldades de relacionamento e não conseguiam ascender na carreira. Porque muito da vida prática, muito do nosso desempenho no trabalho, na vida familiar, na vida pessoal, envolve esse conceito da inteligência emocional, que também é a capacidade de aprender com base em experiências passadas, a capacidade de resolver nossos problemas, mas lidando, administrando, gerindo as nossas próprias emoções. E é possível melhorar também nesse campo da inteligência emocional? É. Quantas pessoas a gente não conhece que em uma determinada época da vida eram mais difíceis de relacionamento, mais ariscas e com o passar do tempo foram se tornando pessoas de mais fácil relacionamento. Essas pessoas melhoraram, aprenderam no campo da inteligência emocional. Então, na maioria dos nossos projetos, para que a gente consiga colocá-los em prática, é preciso sim que a gente tenha conhecimento técnico, mas que a gente saiba se relacionar com as pessoas, isso envolve inteligência emocional, para que tenha uma aplicação plena. Isso envolve também a nossa felicidade no meio familiar, no meio das pessoas que a gente ama, para que a gente tenha uma vida o máximo plena, gratificante e cheia de realizações. Esses eram conceitos importantes sobre
inteligência. A gente não tinha aqui o objetivo de trazer definições rígidas e de responder a todas as perguntas, mas acho que as reflexões que a gente fez aqui já foram um ótimo ponto de partida para entender melhor o que é esse conceito e aplicar nos nossos estudos ou ensinando se a gente trabalha nessa área da educação como eu trabalho e gosto muito. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém que você acha que também vai gostar. Deixe aqui o seu comentário e inscreva-se no canal para receber sempre os melhores conteúdos de neurociência. Siga a gente nas nossas outras redes sociais e venha aqui semana que vem, porque nós vamos estar de novo em Conexão Neural.